Lançado em 1994, O Profissional é um daqueles filmes que atravessam décadas, deixando uma marca profunda no público. Dirigido pelo francês Luc Besson, o longa mistura ação, drama e emoção, em uma narrativa que foge do óbvio. A história gira em torno de Leon, um assassino profissional solitário, que vive em Nova York e vê sua rotina mudar radicalmente ao conhecer Matilda, uma garota de apenas 12 anos, que perdeu a família em uma chacina brutal. Esse encontro inesperado dá início a uma parceria improvável, perigosa e ao mesmo tempo comovente. O filme se destaca por sua abordagem sensível dentro de um universo violento, além de levantar reflexões importantes sobre perda, redenção e afeto em meio ao caos. Jean Reno entrega uma das melhores atuações de sua carreira, interpretando Leon. Ele constrói um personagem silencioso, quase sem expressão, mas cheio de sentimentos guardados. Com poucos gestos e palavras, Reno transmite humanidade a um homem que vive nas sombras. Já Natalie Portman, em seu primeiro papel no cinema, surpreende, com uma atuação impressionante para sua idade. Ela interpreta Matilda com uma mistura de inocência e dor, que comove o espectador do começo ao fim. A química entre os dois personagens é um dos maiores trunfos do filme, e faz com que o público se apegue imediatamente à dupla improvável que surge dessa tragédia. O grande vilão do filme, interpretado por Gary Oldman, é outro destaque absoluto. Com um desempenho exagerado e insano, ele cria um antagonista memorável e completamente imprevisível. Oldman consegue ser assustador e fascinante ao mesmo tempo, criando momentos intensos que colocam ainda mais tensão na narrativa. Seu personagem, um policial corrupto, é responsável por algumas das cenas mais emblemáticas do longa, inclusive a icônica sequência em que diz: "Tragam todos." Essa fala se tornou uma das mais lembradas do cinema dos anos 90. Luc Besson, conhecido por seu estilo visual marcante, conduz o filme com maestria. Ele usa a câmera de forma estratégica para explorar a cidade de Nova York como um personagem à parte, além de criar cenas de ação bem coreografadas e cheias de estilo. Ao mesmo tempo, ele consegue inserir momentos de silêncio e contemplação, dando espaço para o desenvolvimento emocional dos personagens. O diretor mistura violência e sensibilidade de uma forma que poucos conseguiram fazer com tanta elegância. Isso faz de O Profissional uma obra única, que transita entre o filme de ação e o drama íntimo, com naturalidade. Apesar do sucesso entre o público e da aclamação da crítica ao longo dos anos, o filme teve uma bilheteria modesta nos Estados Unidos, arrecadando cerca de 19 milhões de dólares. No entanto, internacionalmente, ele foi melhor recebido, conquistando uma legião de fãs, principalmente na Europa. Ao longo do tempo, O Profissional se tornou um verdadeiro cult, sendo revisitado constantemente por críticos e cinéfilos, que reconhecem a originalidade da obra, mesmo sem ser um fenômeno de bilheteria na época. O impacto cultural do filme é inegável. Há também algumas curiosidades interessantes sobre os bastidores. Natalie Portman foi escolhida para o papel de Matilda entre mais de 2.000 candidatas, e sua performance tão madura para a idade chamou a atenção de Hollywood. A relação entre Matilda e Leon, embora tratada com delicadeza, gerou discussões sobre seus limites emocionais e morais. A versão original do diretor, lançada anos depois como versão estendida, inclui cenas que aprofundam ainda mais a complexidade dessa relação, mostrando a ousadia de Luc Besson em explorar sentimentos ambíguos sem cair em clichês ou exageros. Outro ponto forte do longa é sua trilha sonora. Composta por Eric Serra, ela ajuda a construir a atmosfera melancólica e intensa do filme. As músicas acompanham perfeitamente os momentos de tensão e também os mais emocionais, dando uma identidade sonora muito marcante. A trilha é simples, mas poderosa, e casa com a simplicidade do protagonista que, mesmo sendo um assassino, revela uma alma frágil e carente de afeto. Tudo isso contribui para que o espectador mergulhe de cabeça na história, sentindo cada momento com intensidade. Roteiro de Luc Besson é enxuto e direto, mas ao mesmo tempo cheio de camadas. Ele não precisa de grandes discursos ou reviravoltas mirabolantes para envolver. Os conflitos são humanos, os diálogos são simples, mas carregados de significado. O crescimento de Matilda ao lado de Leon e a transformação emocional dele são os motores da narrativa. O filme fala sobre encontrar família nos lugares mais improváveis, e sobre a tentativa de redenção de alguém que passou a vida se escondendo da dor. Esse equilíbrio entre ação e emoção é o que torna O Profissional tão especial. Entre os poucos pontos fracos que podem ser apontados, está a lentidão em alguns momentos, que pode não agradar ao público mais acostumado com filmes de ação acelerados.
Além disso, algumas cenas da versão estendida geraram controvérsia, o que levou à edição de uma versão mais curta para o cinema. Ainda assim, isso não tira o mérito da obra, que permanece como uma das mais impactantes do gênero nos anos 90. A ousadia de seu roteiro, a força de suas atuações e a direção afiada compensam qualquer eventual desequilíbrio no ritmo profissional. É mais do que um filme de ação. É uma história sobre vínculos inesperados, sobre dor e cura, sobre um homem marcado pelo passado e uma menina tentando sobreviver ao presente. Ele mostra que mesmo nos cantos mais escuros da cidade e nas pessoas mais improváveis, ainda pode haver amor, compaixão e redenção. E é justamente essa mistura de violência e ternura, de tiro e lágrima, que faz com que o filme continue tocando corações mesmo décadas após seu lançamento. Mesmo após décadas de seu lançamento, o profissional permanece atual em suas provocações e escolhas criativas. É curioso perceber como um filme que, à primeira vista, poderia parecer um típico thriller policial, na verdade se transforma em uma narrativa quase poética sobre solidão, perda e a capacidade de criar laços improváveis. Isso é mérito não apenas do roteiro de Luc Besson, mas da forma como ele conduz os personagens com naturalidade, sem precisar explicar tudo ao espectador. O silêncio diz muito mais que as palavras, e essa sensibilidade é uma das grandes virtudes da obra. A fotografia do longa também merece destaque. A paleta de cores fria, repleta de tons cinzentos e ambientes fechados, reflete o universo sombrio de Leon. Há uma estética quase minimalista em como os espaços são filmados, o que reforça a ideia de que a vida dele é limitada, sufocante e rotineira. Quando Matilda surge em sua vida, a câmera também se transforma, enquadramentos mais amplos, mais luz natural e cenas externas passam a dominar a narrativa, como se a própria presença da garota abrisse janelas, onde antes só havia paredes. Esse contraste visual funciona como uma metáfora clara de transformação. Outro ponto interessante está na construção da moralidade dos personagens. Em O Profissional, os conceitos de certo e errado são constantemente embaralhados. Leon é um assassino que mata por dinheiro, mas ao mesmo tempo protege uma criança como se fosse sua própria filha. Já Stansfield, o policial interpretado por Gary Oldman, deveria ser o guardião da lei, mas se mostra o verdadeiro agente do caos. Essa inversão de papéis obriga o espectador a questionar seus julgamentos e a olhar para além da superfície. Nenhum personagem aqui é unidimensional. Todos carregam suas sombras e contradições. Natalie Portman, mesmo tão jovem, já mostrava domínio total de cena. Sua Matilda é uma personagem multifacetada. Por fora, uma menina tentando parecer adulta, por dentro, uma criança ferida em busca de proteção. Ela oscila entre a doçura e a revolta, com tanta naturalidade, que em diversos momentos, é ela quem comanda as emoções da narrativa. Não é à toa que essa atuação a colocou imediatamente no radar de Hollywood. A profundidade emocional que ela entrega em cenas delicadas, menos como quando pede a Leon que a ensine a matar, revela um talento que muito poucos têm, independentemente da idade. A relação entre Leon e Matilda, que muitos discutem até hoje, é outro elemento que merece uma análise cuidadosa. Em nenhum momento o filme ultrapassa os limites morais de forma explícita. Ao contrário, a relação deles é construída em cima da ausência de amor, de família, de direção. Ambos estão quebrados e se apoiam como podem. E mais uma relação de cura mútua do que qualquer coisa maliciosa. A coragem de Luc Besson em tocar nesse tipo de vínculo com tanta honestidade é o que torna o filme tão marcante e, ao mesmo tempo, controverso. Poucos diretores têm essa ousadia, e menos ainda conseguem fazer isso com tanto tato. A direção de Besson também é interessante, pelo equilíbrio entre o realismo sujo das ruas e uma certa estilização quase operística nas cenas de ação. Os tiroteios são intensos, mas não exageradamente longos. As perseguições são bem coreografadas, porém sempre com foco nos personagens, e não apenas na pirotecnia. Há uma tensão constante entre forma e conteúdo, como se o diretor quisesse lembrar o tempo todo que por trás das armas existem seres humanos com histórias trágicas. Isso eleva o filme a um patamar acima da média dos thrillers comuns da época. A trilha sonora, composta por Eric Serra, funciona quase como uma extensão emocional da história. Diferente de muitas trilhas que se limitam a amplificar cenas de ação ou suspense, aqui a música é usada como um elemento narrativo. Ela acompanha o crescimento emocional de Leon e Matilda, revelando camadas internas que o roteiro apenas sugere. A faixa Final Shape of My Heart, do cantor Sting, usada nos créditos, é outro exemplo disso.
A letra da música resume perfeitamente o arco de Leon, um homem frio que redescobre o significado do amor e do sacrifício, no contexto histórico do cinema dos anos 90. O Profissional surgiu em uma época de transição. Hollywood ainda dominava o mercado, mas diretores europeus e asiáticos estavam começando a conquistar espaço com estilos próprios. Bessan foi um dos primeiros a romper essa barreira com força, trazendo uma linguagem visual diferente e uma abordagem mais intimista dentro do gênero de ação. Ele abriu caminho para outros cineastas não americanos e ajudou a redefinir o que um filme de ação poderia ser. O resultado foi uma obra que, mesmo com baixo orçamento comparado aos blockbusters da época, continua sendo cultuada até hoje. É curioso também observar como o personagem Leon influenciou outras Oprahs. Sua figura menos óculos redondos, casaco longo planta e moss, virou ícone pop. Diversos personagens de videogames, animes e até séries de TV já fizeram referência direta ou indireta a ele. Isso mostra a força estética e simbólica do filme. Além disso, Matilda, com seu corte de cabelo curto e atitude desafiadora, também se tornou um símbolo de força juvenil. Poucas duplas no cinema conseguiram gerar tanta identificação visual e emocional com o público. Por fim, O Profissional é um daqueles filmes que ultrapassam os limites do tempo porque falam de temas universais: perda, amadurecimento, moralidade, redenção. Ao mesmo tempo em que oferece ação e tensão, ele convida à reflexão. Não é um filme feito para agradar a todos, mas é justamente essa ousadia que o torna relevante. É uma obra que não entrega respostas fáceis, mas deixa marcas profundas, e talvez por isso continue sendo redescoberta por novas gerações, que encontram nessa história um pouco de si mesmas, mesmo que em um mundo tão diferente. Leon e Matilda não são apenas personagens, são símbolos de um cinema que não subestima a inteligência do espectador.